Bem-vindo ao primeiro dia do desafio do Super Cérebro. Esta é a sua escola de super-heróis para ativar seus incríveis superpoderes mentais, para que você possa aprender mais rápido qualquer assunto ou habilidade, melhorar sua memória e muito mais. Eu sou seu treinador cerebral Jim Quick. Estou muito animado e orgulhoso de ter você aqui. Muito obrigado por sua presença. Nós falamos anteriormente que o sucesso está dividido em duas partes. A primeira é o compromisso, por isso vou te parabenizar por estar aqui. Você se lembra da segunda? A segunda é dedicação, dar o seu melhor. E eu fico feliz por você estar aqui. Vamos fazer isso juntos. Nesta lição, vou compartilhar contigo as 3 chaves para que você deixe de esquecer. Estamos falando da sua memória, de como ela é incrível e de como ela pode te ajudar a aumentar sua inteligência, seu poder de influência, de impacto, sua renda. Como isso funciona? Por que você esquece algumas coisas? Eu vou compartilhar as 3 chaves para que você melhore sua memória. Eu as chamo de mãe. E esta é a base de todas as técnicas de memória. Bem, se você já se esqueceu de alguma coisa, seja o nome de alguém, algo que você acabou de aprender, ou uma conversa que teve, ou onde você colocou algo, é porque uma das 3 coisas que eu vou te dizer está faltando. Então, mãe é uma abreviatura, certo? Aprendemos muitas coisas através de abreviaturas. Você lembra das cores do arco-íris? Vermelho, lavai, violeta? Em que L, A, V, A, I representam a sequência laranja, amarelo, verde, azul, índigo. Assim como a sigla CEP, que significa Código de Endereçamento Postal. É mais fácil aprender através de abreviaturas. Por isso vou te dar alguns acrônimos no decorrer deste desafio. Agora você vai se lembrar de mãe. Repito, essa é a base de todas as técnicas de memória. O que significa M? Vamos aplicar esta técnica a algo que você precisa lembrar. Tudo o que você vai aprender neste desafio é bastante prático, totalmente orientado à ação e prática. Este desafio vai ser rápido, divertido e gratificante. Queremos que seja prático para você e que aprender essa técnica te faça bem. Então vamos aplicá-la para lembrar de nomes. Já que acredito que essa seja uma das maiores queixas de todos. Você conhece alguém, ouve o nome da pessoa e segundos depois o que acontece? Assim que o aperto de mão termina, o nome da pessoa simplesmente desaparece da sua mente. Não é um problema de curto prazo. Geralmente é um problema de longo prazo. Você está na academia ou no supermercado e alguém toca no seu ombro. Você vira e vê alguém que você reconhece. Mas não importa o quanto você se esforce, você não se lembra do nome dessa pessoa. E ainda pior, quando essa pessoa lembra do seu nome, é quando a situação fica bem constrangedora. Bem, e como utilizar mãe para lembrar nomes? Um exemplo, digamos que você tenha dificuldade de lembrar nomes. Vamos supor que há uma maleta aqui, com $1 milhão em dinheiro, para você ou para uma causa social de sua preferência. É seu, todo seu, mas tem um porém. Você tem que lembrar o nome da próxima pessoa desconhecida que encontrar. Você acha que vai lembrar o nome dessa pessoa? Claro que você vai, e não vai esquecer pelo resto da sua vida. Então, o que aconteceu? No começo, você tinha problemas para lembrar nomes, como a maioria das pessoas, mas, de repente, você tem uma excelente memória. E lembra o nome da pessoa? Então, quero te lembrar uma coisa. Um treinador nem sempre vai te dizer somente coisas novas. Um treinador te ajuda a lembrar o que você faz corretamente. Talvez você não lembre de todos os nomes, mas também não esquece de todos os nomes. E eu sempre digo às pessoas que o gênio deixa pistas. E você é o especialista na sua memória. Você, porque você se conhece melhor do que ninguém. Então aprenda com você mesmo. Você geralmente esquece os nomes das pessoas, mas lembra do nome desse estranho em particular. Por quê? Porque é uma recompensa de $1 milhão. O primeiro M de mãe significa motivar. Qual é a sua motivação para lembrar o nome dessa outra pessoa? Qual é a sua motivação para aprender esse outro idioma? Sabemos que, se nos apaixonamos por alguém de outro país ou de outra cultura, aprendemos o idioma dessa pessoa bem rápido. Isso acontece porque existe uma motivação. É o que quero dizer com o gênio deixa pistas. Porque há sempre um método por trás de tudo que parece mágico. Quando vemos alguém aprendendo outro idioma e lembrando o nome de todos, queremos saber como é o processo para que isso aconteça. E eu vou te ajudar a descobrir durante os próximos 30 dias. Estou muito animado. Bem, voltando à motivação, é aí que tudo começa. Me lembro que uma vez, eu estava fazendo uma apresentação no Vale do Silício e no final Bill Gates se aproximou de mim. E começamos a conversar sobre o futuro da educação. Mostrei meu ponto de vista sobre a aprendizagem acelerada e falei sobre a teoria de ensino para adultos e da ciência do cérebro. Ele falou sobre o mesmo assunto, porém de um ponto de vista mais tecnológico. Então alguém que estava ouvindo a conversa nos perguntou, o que está faltando? E depois de uns minutos conversando, chegamos à mesma conclusão. O que falta é a motivação. Porque muitas pessoas sabem o que fazer, mas não fazem o que sabem. Sendo seu treinador, eu quero te dizer a verdade. A realidade é que muitas pessoas procrastinam. Elas sabem que devem fazer alguma coisa. Sabem que devem meditar, sabem que devem escrever diários, sabem que devem ler um pouco todos os dias, sabem que devem fazer exercícios. As pessoas estão conscientes de várias coisas que devem fazer, mas nem sempre fazem algo a respeito. O que faz a diferença é tomar uma atitude. E é por isso que eu admiro você, por se comprometer e se dedicar.
Eu falo muito sobre isso, porque é um dos princípios para lembrar mais rápido e melhorar a memória. Então, voltando à motivação, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você se pergunte o porquê. Comece com o porquê. É um dos meus livros favoritos do Simon Sinek. Comece com o porquê. Eu recomendo que você leia. E por quê? Por que você faz o que faz? Por que você quer aprender isso? Por que você quer aprender outro idioma? Enquanto nós começamos este desafio juntos, pergunte a si mesmo por quê. Por que você quer fazer este programa? Faça uma lista. O que você quer aprender com esse desafio? Quais benefícios ele vai te trazer? E quais são as recompensas? O destaque desta sessão é o seguinte: motivação nos leva aos resultados. Você começou com o seu porquê? Anteriormente eu falei da fórmula do sucesso, que eu chamo de 3 Cs. Se você quer alguma coisa, ela deve passar pela sua cabeça, pelo seu coração e pelo seu corpo. Você pode visualizar as coisas em sua mente. Nós já fizemos isso, certo? Todos definimos metas mentalmente. Podemos ter afirmações e ideias na nossa cabeça. Porém, se não colocarmos nosso corpo para trabalhar, provavelmente vai faltar o segundo C, que é o coração. E o que o coração simboliza? A emoção, certo? A energia. Eu tive um professor de artes marciais que uma vez me disse: você não pode manobrar um carro estacionado, certo? Você precisa de algum combustível no tanque. E esse combustível é a emoção. Então, antes de você se apresentar novamente a um desconhecido, pergunte a si mesmo: por que eu quero lembrar o nome dessa pessoa? Talvez seja para demonstrar respeito. Talvez seja para fazer um novo amigo, fazer negócios ou fechar uma venda. Talvez seja apenas para praticar o que aprendemos neste desafio e ativar o seu supercérebro. Porque a prática traz o quê? Prática traz progresso, certo? Então defina o seu porquê e junte com sua motivação. O A de mãe significa... Mas antes disso, vamos fazer uma coisa. Pegue sua mão, olhe para mim e faça isso junto comigo. Sacuda sua mão assim. Ok. Agora feche seu punho e o coloque no seu queixo. Vamos lá, onde está o seu queixo? Aqui, certo? Quase todo mundo toca a bochecha. O A em mãe significa assistir. Assistir, este é o truque. Muitas pessoas culpam a memória. Elas esquecem alguma coisa e culpam a memória. Mas muitas vezes não se trata de retenção, mas sim da atenção. A propósito, memória é a arte da atenção. Muita gente não esquece os nomes das pessoas. Elas simplesmente não estão escutando para poder repetir. O que quero dizer com isso? Às vezes, quando você conhece alguém, você não está realmente ouvindo a pessoa. Eu tenho uma história rápida para você. Na segunda vez em que eu me encontrei com o ex-presidente Bill Clinton, estávamos sentados lado a lado em um evento de arrecadação de fundos para pessoas com perda auditiva. Algo pelo qual sou bastante apaixonado, que é cuidar dos nossos sentidos e angariar fundos para fornecer aparelhos auditivos a crianças de vários países e dar a elas a oportunidade de ouvir os pais pela primeira vez. Então, na segunda vez que o encontrei, fiquei muito surpreso porque ele lembrou do meu nome, e não apenas do meu nome, ele lembrou da nossa última conversa. Me impressiona bastante a presença poderosa que ele tem. Ele é um comunicador carismático, ele sabe como se conectar, e ainda tem essa memória incrível. E quando eu estava conversando com ele, notei algo interessante. Uma memória incrível e uma presença poderosa. Vem por estar completamente presente e atento às pessoas. Eu vou repetir. Eu acredito que uma memória incrível e uma presença poderosa vem por estar completamente presente. Isso é um superpoder que todos nós temos. Você sabia que as pessoas não querem receber presentes ou coisas que você possa comprar? O que elas querem é a sua presença, sabia? As pessoas querem se sentir vistas, querem se sentir ouvidas. Eu notei que enquanto ele estava falando comigo, tinha várias pessoas ao nosso redor. Eu inclusive postei fotos desse dia no Instagram. Ao meu lado estava o ganhador do Oscar, Forrest Whitaker. Estava o Richard Branson. O Ashton Kutcher, o irmão gêmeo dele. E o presidente Clinton estava sentado bem entre a gente. Foi bem interessante, porque quando ele falou comigo, foi como se não houvesse mais ninguém na mesa, apesar de haverem 2.000 pessoas neste evento de arrecadação de fundos. Era como se ninguém mais existisse. Era uma conversa cara a cara. Isso não é algo tão comum. Geralmente, quando você encontra alguém, a outra pessoa continua olhando por cima do seu ombro, tentando ver quem mais de importante se encontra na sala. Ou às vezes, as pessoas se distraem com algo externo, ou ficam distraídas com os próprios pensamentos. É como se estivessem conversando com elas mesmas. Já aconteceu isso com você? Comigo já. É como se você não estivesse realmente ouvindo. Você está esperando sua vez de falar, certo? Você está pensando no que vai responder. Um dos meus livros favoritos é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, do Dr. Stephen Covey. Eu já recomendei esse livro para muita gente. Eu recomendo que você compre e leia este livro, pois um dos hábitos das pessoas altamente bem-sucedidas é buscar entender primeiro para ser compreendido depois. Portanto, preste atenção nas pessoas. Então, voltando para a mãe. M-A-E. O primeiro M é motivação.
É só mostrar que você se importa, certo? O que na verdade é uma ótima prática como seres humanos, certo? Bem, o A em mãe é assistir. E o que significa? Olhe para as pessoas, mantenha sua atenção nelas. Eu diria que essas duas qualidades vão melhorar muito a sua memória. São princípios básicos para ser uma boa pessoa. E uma última observação. Escreva a palavra em inglês listen, que significa escutar. Escreva em suas anotações a palavra listen e misture as letras. Que outra palavra podemos formar com essa palavra? Formamos silent, silêncio em inglês. Então, se você quer ter uma presença poderosa e estar totalmente presente com as pessoas, fique em silêncio por dentro e apenas preste atenção. E, finalmente, o E, em mãe, significa executar. Executar as ferramentas, as técnicas, a estratégia, passo a passo, para lembrar o nome de alguém, para aprender um idioma mais rápido, para fazer uma apresentação com conteúdo na ponta da língua e sem usar anotações. E executar será o que mais faremos aqui, no Desafio do Supercérebro. Todo dia, a cada nova lição, vamos falar de uma estratégia específica, uma habilidade mecânica. O que você deve fazer para acelerar sua aprendizagem e aumentar sua memória. Então você se lembra de como se escreve mãe? O M significa o quê? Motivar. Pergunte a si mesmo por que você quer se lembrar de algo novo. O A significa assistir. Muito bem. E aprender não é tanto uma questão de retenção, e sim uma questão de prestar atenção. E finalmente o último E significa o quê? Executar. Estas são as ferramentas e técnicas que você vai aprender neste desafio. Então aqui está seu dever de casa. Essa é a sua tarefa. Eu quero que você vá lá, na nossa comunidade, vá para a nossa tribo e escreva duas coisas. Primeiro, eu quero saber qual é a sua motivação. Por que você está aqui? Por que você está fazendo este programa? Por que você está investindo seu tempo e energia neste programa? Qual é o seu grande porquê? Qual vai ser seu grande resultado? Eu quero saber quais são seus sonhos e o que você gostaria de alcançar nos próximos 30 dias. O que te leva a se conectar e participar diariamente nos próximos 30 dias? E o segundo, eu gostaria que você compartilhasse uma chuva de ideias na nossa comunidade sobre o que você pode fazer para aumentar sua motivação. Por exemplo, pergunte a si mesmo, em uma escala de 0 a 10, qual o meu grau de motivação com esse programa? E talvez o número 5 venha à sua mente. O que você teria que fazer mentalmente para ir de 5 a 7, ou de 7 a 9, ou de 9 a 10? Como você pode incentivar a si mesmo? Algumas ideias que você possa executar com seus parceiros de comunidade, seus colegas supercérebro, sobre como aumentar seu nível de motivação. Ou seja, seu motivo para a ação. Eu sou Jim Kwik, o treinador do seu supercérebro. Nos vemos amanhã.